Oi, turma! Vamos para mais uma aula de enfermagem e geriatria e eu sou a professora de vocês, enfermeira Vanusa Ribeiro. Então, hoje vamos falar sobre o relacionamento do profissional de saúde com o idoso e a família. A família é tão importante quanto o cliente. Depende-se dela para alcançar a qualidade de vida ao cuidador e ao cliente. O atendimento tem que ser multidisciplinar. Família e profissionais trabalhando juntos, achando soluções para as dificuldades de manejo do cliente no seu dia a dia, com uma avaliação minuciosa, sistematização do trabalho e integração da equipe para conhecer melhor o cliente e a sua dinâmica familiar. Ou seja, tem que criar um ambiente estimulante para a família e também para o idoso. Particularidade da família dos idosos. Nessas particularidades da família dos idosos, a gente encontra um palco de conflitos emocionais, de uma existência que entra choque de gerações com aspectos defensivos em relação a uma possível intervenção, dependendo da patologia, como cansaço, tremores, ressentimento, incompreensão, gerando atitudes diferentes com sensação que não há nada a fazer. Ou seja, entra a indecisão, também a insegurança a respeito do próximo passo. Também cada membro ele recebe e reage à situação de maneiras diferentes, ou seja, uns aceita e outros nega, e também acaba pondo em dúvidas, depende do seu papel no contexto familiar. A família não deseja gastar com o idoso, essa é a realidade, Tem algumas famílias que não querem estar idoso e justamente não querem gastar com o idoso. A família pode projetar na equipe os problemas anteriores de seu relacionamento com o idoso. A equipe torna-se alvo de ataque e também de incompreensão e não atendimento do processo de envelhecimento. É isso aí que entra toda essa particularidade da família do idoso. Particularidade da equipe de enfermagem. Lembrando que toda equipe que trabalha com idoso deve fazer uma avaliação minuciosa do idoso e da família. E nisso tudo, eu coloquei alguns pontos aqui, que deve proporcionar a visão geral das patologias para estabelecer método para avaliação da progressão da doença e estratégia de adaptação, auxiliar no diagnóstico, estabelecer estágio da doença vigente e funções remanescentes, oferecer ao cuidador informações para que ele possa compreender o que ocorre com o idoso na doença atual e o que esperar na progressão, indicar o nível de suporte familiar e institucional que o idoso necessitará no futuro, atitudes corretas, como abertura, transparência, visar também a confiança mútua, objetivos comuns, criar um plano de tratamento, também de rigidez e também de flexibilidade. Atitudes incorretas, como desconfiança, irregularidade de atendimento e não ouvir, também tem essa distância ampla da família, a prepotência, ou seja, dar informações fora de hora e a pessoa que não seja da família. E essas são as particularidades da equipe de enfermagem. Reações do idoso em fase de doença e hospitalização. A doença constitui no idoso uma ameaça que gera uma situação de insegurança. A hospitalização produz uma ameaça à vida, à saúde e à integridade física. Ou seja, o idoso ele encontra-se em um meio estranho, e desconhecido. Por exemplo, em seu quarto, no hospital, sem dar explicação, entram pessoas que ele não conhece,
e cujas suas funções, algumas vezes, ele não entende. O idoso, na verdade, ele se sente frustrado, né? Logo que chega ao hospital e são retirados seus pertences, objetos pessoais. Então, ele terá de submeter-se a normas e regras impostas sobre o que comer, o que vestir, horário que poderá receber visita. E assim, os procedimentos terapêuticos podem ser agressivos, né? Como punções, sondagens, enemas, e também assim, entre as dietas especiais, né, que os hospitais têm, e entra também a interrupção do sono, né, que é para a administração dos fármacos. Mecanismo de adaptação do idoso em fase de doença. Nós temos a colaboração. Na colaboração, o idoso ele tem interesse em manter-se vivo, ele colabora e suporta todos os procedimentos, né? E pode ser pessoas que tenham sido bastante felizes. Muitos idosos, ele responde dessas maneiras às situações, né, da doença. E também tem a parte da negação, que nas primeiras etapas de adaptação, parece frequentemente um mecanismo de defesa de negar o próprio estado. O cliente não agradece as informações e nem as recomendações, dando menor importância para os sintomas. Alguns casos, né, eles podem mostrar-se preocupados com os problemas insignificantes, porém, eles menosprezam, né, aqueles que são graves. Às vezes, a alegria, né, injustificada ou também a falta de interesse podem indicar a negação. Muitos deles não gostam de conversar com os demais e assim torna-se que fica assim evitando a identificá-los com eles. Entra também a raiva e a hostilidade, né? Que os pacientes que dependem de outros para as suas atividades cotidianas são propensos a um caráter dominante e violento. Os episódios de violência podem ocorrer quando ele está sujeito a uma obrigação, quando se submetem a normas muito restritivas ou quando se viola a sua intimidade. Ele pode se sentir irritado, magoado ou furioso. Deve-se levar em conta, né, essas manifestações de comunicação não verbal, como punho cerrado, forma de olhar e o tom de voz. Pode mostrar-se, né, o questionador, exigente. Ele também pode se tornar-se provocador, né, desrespeitador ou sarcástico, que às vezes alguns idosos ficam. E sempre, né, alguns idosos nessa parte entra também aqui, eles ficam assim, critica quem o trata, atacando as pessoas de quem dependem. Frequentemente, a raiva ela é descarregada sobre alguém ou algo distinto daquilo que se originou, né, a frustrações e que tenha menos probabilidade de reagir. Na verdade, ele poderá estar muito descontente com o seu médico, mas não se atreve a queixar-se com receio de receber os piores cuidados, como a gente mesmo vê, né? Fala mal da enfermagem, fala mal que é tipo assim, chega no hospital, aí fala assim, cadê o médico daqui? Aí fala mal do médico, mas quando o médico chega, pio, caladinho. Mesma coisa são idosos, eles ficam com medo, né, de receber piores cuidados, pelo que dirigirá, né, a sua agressividade também com a equipe de enfermagem. Esse tipo de conduta, na verdade, aumenta as frustrações do cliente que, se, né, é incompreendido, fica gerando um círculo vicioso. E também temos a rebeldia, que é uma atitude de rebelião e dominação que pode ser indicadora de insegurança. Aí o que acontece, né? O cliente ele aproveita qualquer ocasião para externar seu receio e aceita com dificuldade a dependência necessária para se manter de repouso ou tomar medicações prescritas.
exigência e pedido. A necessidade de aceitação, de sentir-se estimado e diferente é demonstrada por um irresistível desejo de atrair atenção e o interesse. Ou seja, o cliente ele chama frequentemente o pessoal da enfermagem, monopolizando com conversas extensas, né? Tudo isso esconde uma necessidade de ser aceito. Deve-se ter em mente que o cliente ansioso é o que faz contínuos pedidos. Pode ser realmente sentir sintomas que refere. No entanto, se tenta satisfazer todas as solicitações de dependência do cliente, né? Verifica-se que ele é insaciável e consegue equilíbrio difícil. Também nós temos o isolamento e introversão, que é o cliente ele retrai-se, né, e evita relação com os demais, passa longos períodos dormindo ou com as portas fechadas, não querendo compartilhar sentimento. Certo grau, né, de isolamento, quando chega a um nível elevado, é necessário na adaptação, né, nessa fase de doença, que venha, né, converter-se uma conduta patológica que venha a se intensificar ou se prolongar em excesso. Então, assim, esse cliente, o que vai acontecer? Ele se sente triste ou abandonado e ele pode deixar de lutar. Dependência e regressão. A capacidade de ser autossuficiente dificulta a tomada de decisões sobre o futuro, propiciando a renúncia à própria responsabilidade. Ou seja, alguns idosos, eles delegam totalmente a responsabilidade aos profissionais ou a familiares. Clientes dependentes que procuram orientação, o que reforça a sua convicção de que são incompetentes e irresponsáveis. Pode ocorrer condutas regressivas como comportamentos infantis. Por exemplo, recusa de comer e tomar medicamentos. Aqueles que se encontram por vontade própria nesse estado, eles podem querer continuar nele indefinitivamente. Entendeu? Anatomia do envelhecimento. Toda equipe que trabalha com idosos deve reconhecer minuciosamente as peculiaridades anatômicas relacionadas ao envelhecimento. Ou seja, o profissional ele deve saber diferenciar os efeitos do envelhecimento normal das alterações produzidas por patologias que podem acometer os idosos. E eu espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima aula vamos falar sobre cuidados com higiene do idoso.